Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor para todos, espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos estar meditando sobre o seguinte tema: convicções inabaláveis de Davi. E para tomar como base a nossa meditação, então nós vamos ler o livro de Salmos, capítulo de número 57, versos de 1 a 3. Então convido você a abrir a sua Bíblia, Salmo 57, versículos 1 até o 7. Diz assim a palavra de Deus: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram covas diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Aleluia, louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Vamos então agora orar. Vamos orar comigo agora. Curve a sua cabeça aí onde você está e oremos nesse momento. Amado Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, te agradecemos por mais esta oportunidade de podermos meditar na Tua Palavra, ó Deus. E rogamos para que a Tua graça e misericórdia esteja sobre todos nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então o texto que nós escolhemos para a nossa meditação está no Salmo de número 57, como eu tenho reportado, eu sempre procuro anotar todos os versículos que eu vou fazer leitura durante essa reflexão, para não ficar desfolhando a Bíblia toda hora. Mas veja só, Davi, o texto revela, que esse momento que Davi estava passando, quando ele escreveu esse Salmo de número 57, ele estava numa caverna, ali no deserto de En-Gedi, na Judéia, e ele estava fugindo, de Saul, que o perseguia com o seu exército ali de mais ou menos uns 3.000 homens para prendê-lo e até matá-lo. Então Davi vai fugindo e ele entra então numa caverna para se esconder. Esse momento na vida de Davi, esse episódio na vida de Davi, você pode depois ler lá em 1 Samuel, capítulo número 24. Lá relata tudo o que aconteceu nesse momento, toda a trajetória de Davi ali nesse momento de que ele estava sendo perseguido e inclusive o desfecho final dessa história. Veja bem, lá em 1 Samuel, capítulo 24, revela que Saul perseguia Davi com 3.000 homens, e Davi então estava escondido numa caverna. E veja só, nessa perseguição, ali em En-Gedi tinha várias cavernas. Saul então para de frente ali uma caverna, ele precisando ir ao banheiro, o texto diz aliviar o ventre lá em 1 Samuel 24. Então o que ele faz? Ele pega e entra na caverna primeira que está na frente dele ali. E só que nessa hora que ele entra, quem estava lá dentro era Davi com seus homens escondidos.
Saul não sabia disso. Então Saul vai, tira toda a sua armadura, tira a sua espada, deixa tudo do lado e vai para outro canto para fazer as suas necessidades. E você vê então que nessa hora Saul é completamente desprotegido, né? Ele vai e proporciona para Davi um momento ali de oportunidade para Davi matá-lo. Veja só, e nessa hora o texto lá em 1 Samuel 24 diz que aqueles seus apoiadores, né, aqueles 400 valentes de Davi, junto com ele ali dentro daquela caverna, vendo aquela situação, eles até começam a pressionar Davi, dizendo, Davi, Deus colocou ele diante de ti, cara, é uma oportunidade que você tem de acabar com essa perseguição, vai lá, mata ele, vamos acabar com isso, com essa história. Né? E ali Davi ficou numa situação muito, muito difícil. Veja, Davi ali tinha duas escolhas só. Ou ele matava Saul para salvar a sua vida e também ali dos seus 400 homens, ou ele não matava Saul, né, para não pecar contra Deus, né, por temor a Deus, então ele não mataria e continuaria a depender, né, a confiar na misericórdia e na fidelidade de Deus para estar livrando das investidas de Saul contra ele. Bem, Davi então escolheu não matar Saul. Veja, ao escrever então esse salmo de número 57, ali dentro da caverna, né, quando você analisa o salmo, a gente consegue perceber convicções inabaláveis de Davi em relação a Deus. Convicções que servem de exemplo para a nossa vida. E você vê, não só nesse Salmo 57, em vários salmos escritos por Davi, nós vamos ver certas convicções que nós podemos dizer que são inabaláveis, que ele não muda a opinião dele, ninguém tira aquela ideia dele, aquela convicção que ele tem em relação a Deus. Em vários outros livros da Bíblia, nós encontramos também convicções de Davi em relação a Deus. Mas nesse Salmo de número 57, que nós estamos meditando, tem várias convicções, mas eu queria destacar só 3, para te ajudar a ver e avaliar como estão as tuas convicções em relação a Deus. Então eu queria exatamente meditar com você nessa hora. Então a primeira convicção que eu queria destacar é que Davi, ele estava convicto de que Deus é o único abrigo seguro para se refugiar em qualquer circunstância da vida. Davi estava convicto de que Deus é o único abrigo seguro para se refugiar em qualquer circunstância da vida. Veja só, Davi disse no verso de número 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Igreja, pensa comigo, como é que Davi ele conseguiu essas convicções? Quem ensinou a Davi a ter essas convicções? Igreja, ninguém ensinou a Davi. Pode ter certeza, ninguém ensinou isso. Toda a convicção de Davi era consequência do seu desejo de fazer a vontade de Deus e também da sua busca constante pela presença de Deus na sua vida. Então, esse era o dia a dia de Davi. Ou seja, ele tinha um grande desejo de fazer a vontade de Deus e não se cansava de buscar a presença de Deus para a sua vida. Ou seja, ele queria a presença de Deus na vida dele. E isso é uma verdade. Você pode ver isso lá no Salmo 27, verso número 4. Certa vez, Davi disse assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Veja só, irmãos. Então, essa é uma realidade. Davi buscava, era o desejo de Davi estar na presença de Deus. Então, cada vez mais que ele se envolvia com Deus, mais as convicções dele aumentavam. Então, irmãos, voltando aqui à situação que Davi estava vivendo, ali dentro daquela caverna, né? Veja só, irmãos, ali em Engedi tinha muitas cavernas. Engedi era um bom lugar, né, para alguém se esconder de Saul. Agora veja só uma coisa. Davi ali com seus homens, né, com certeza em oração, ele ali buscando a presença de Deus. De repente, eles veem Saul entrando dentro da caverna. Olha só, irmãos. Ali tinha tanta caverna. Veja só, com tanta caverna que existia ali em Engedi, Saul foi parar exatamente na caverna onde Davi estava. O pessimista, nessa hora, vai dizer assim: que azar, hein? Puxa vida, que azar de Davi, né? Mas olha, o otimista não diria isso. Eu também não diria isso. Eu vejo isso, eu diria, uma grande oportunidade para ver Deus agindo. Aquele momento de Saul entrando de dentro não era momento de azar, mas sim de uma grande oportunidade de ver Deus agindo. Veja só, bem verdade, poderia até acontecer de repente ter uma tempestade de areia lá fora, de vento, que era muito comum naquela área, e de repente todos têm que entrar correndo dentro da caverna para se abrigar. Você imagina 3.000 homens ali dentro, né? Mais Saul, todo mundo fortemente armado, e dentro da caverna Davi ali escondido com 400 homens. Ou seja, uma pessoa com mais 400 ficar em silêncio, enquanto só uma pessoa entra momentaneamente para fazer as suas necessidades de ir embora, é até fácil de você controlar. Agora imagine entrar 3.000 homens lá dentro, esperando uma tempestade passar, com Saul ali querendo matar Davi, e Davi com 400 homens, mantendo todo mundo em silêncio, ia ser mais difícil. Eu creio até que se isso acontecesse, Deus iria dar um escape para Davi e os seus 400 valentes. Agora, veja só, irmãos, a realidade dos fatos, né, que estavam acontecendo, a realidade dos fatos e a oração de Davi mostram que Davi não confiava naquela caverna, ou seja, Davi não confiava em nenhuma caverna. Quando a gente olha os fatos e vê a oração de Davi, nós vamos ver que Davi não confiava naquela caverna. Ou seja, Davi estava convicto, irmãos, ele acreditava que Deus é o único abrigo seguro, né, para se refugiar nos momentos mais difíceis da vida, né, nos momentos em qualquer circunstância da vida. Nas calamidades, como ele mesmo falou, até que passe a calamidade. Ou seja, Davi, né, pela oração dele, né, e pela realidade dos fatos, nós conseguimos ver, né, e acreditamos, né, que Davi estava convicto disso, que Deus é o único abrigo seguro. E pela experiência do próprio Davi, vem confirmar o que a gente está pensando nesse momento. Quando ele escreveu o Salmo 46, verso 1, Davi mesmo, ele declarou: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, Davi tinha convicção que somente Deus era capaz de protegê-lo até que o perigo passasse ali. Eu queria perguntar para você, e você? Será que você tem as mesmas convicções em relação a Deus? Eu não sei se você está inseguro nos dias de hoje, diante de tantas notícias ruins que a gente tem ouvido, né? Diante dessa pandemia. Eu não sei se você está bem refugiado aí na sua casa, eu não sei como é que você está agora. Mas eu queria que você cresça
que existe espaço suficiente no abrigo de Deus para você e sua família se refugiarem. Creia nisso. Busque a presença de Deus nessa noite, nessa tarde aí, nesse momento que você está ouvindo essa mensagem. Busque a presença de Deus. Ele é o abrigo seguro que você está precisando nesta hora. Davi, então, acreditava, era uma convicção inabalável, que não tem lugar melhor para se refugiar do que não ser na presença de Deus, no abrigo de Deus. A segunda convicção que nós podemos ver também, meditando nesse texto, é que Davi, irmãos, ele estava convicto de que ele dependia totalmente de Deus. Veja só, Davi estava convicto de que a ajuda que ele necessitava, ela viria somente de Deus. Essa era a convicção dele. A ajuda que ele precisava não viria de homem, não viria de outra pessoa. Ela ia vir somente de Deus. E isso mostra uma total dependência de Deus. Veja só, ele mesmo escreveu isso no verso 2. Clamarei a Deus, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Olha só, ele tinha certeza de um propósito de Deus na vida dele. Ele, dos céus, me envia o seu auxílio e me livra. Olha só, Davi sabia a necessidade, a ajuda que ele precisava viria somente de Deus. Igreja, você que ouça isso que eu quero te passar nessa hora. Através da fé, veja bem, todo aquele que através da fé e da oração faz de Deus o seu único abrigo, pode ter certeza que o socorro de Deus vai chegar na hora certa. Se através da fé e da oração você coloca Deus como o único, você tem essa certeza de que Deus é o teu único refúgio, pode ter certeza que o socorro de Deus vai chegar na hora certa. Agora, veja só, irmãos, Davi tinha certeza, quando ele faz essa oração, de que a ajuda humana, ela nem sempre chega na hora que a gente mais precisa. Não é verdade? Às vezes você está precisando de um socorro, você está precisando de ajuda de alguém, ninguém te ajuda. E às vezes até quando alguém vem para te ajudar, você já não precisa mais. Ou seja, então Davi tinha certeza de que a ajuda humana, ela nem sempre chega nos momentos que a gente mais precisa. Por isso, irmãos, é que ele confiava e dependia somente de Deus. Não é que nós vamos desprezar a ajuda humana, a ajuda de alguém. Não, nós não vamos desprezar. Mas eu queria te dar o seguinte conselho, para evitar frustrações e decepções, é melhor você confiar totalmente em Deus. Sabe por quê, irmãos? O melhor é depender e confiar totalmente em Deus do que confiar no ser humano que é falho. E para confirmar isso que eu estou falando, essa minha visão, o conselho que a palavra de Deus nos dá, está lá no Salmo 118, verso número 8, diz assim: melhor é buscar o refúgio no Senhor do que confiar no homem. Pensa bem, reflita sobre isso. Ou seja, talvez você diga, não é fácil depender totalmente de Deus. Mas olha, para te incentivar a você a buscar mais e aprender a depender de Deus, a palavra de Deus dá o seguinte alerta, está lá no Salmo 127, verso número 1, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Igreja, eu não tenho dúvida de que, às vezes, os milagres não acontecem na vida de muitos cristãos. Sabe por quê? Porque eles ainda não aprenderam a depender totalmente de Deus. Não é por falta de fé, não é falta de má fé, mas tão somente é falta de buscar mais
a presença de Deus. É falta de mais comprometimento com Deus. Ou seja, eu acredito que muitos milagres não se realizam na vida de muita gente, que dizem que tem até fé, mas é porque muitos não buscam a Deus como deveriam buscar. Muitos não se comprometem com Deus como deveriam se comprometer. E depois quer que Deus faça o milagre na hora que Ele quer que seja feito. Ou seja, aí nessa hora entra a misericórdia de Deus, né? Mas veja, eu quero dizer para você algo muito importante nessa hora. É que busca mais a presença de Deus. Porque a ajuda que você precisa hoje para a sua vida, ela vai vir de Deus e não vai vir de homem nenhum. Então aproveite para buscar mais a presença de Deus, porque Ele não vai te decepcionar. Foi isso que Davi escreveu lá no Salmo 9, verso número 10. Ele disse assim: em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Não tenha dúvida, busque mais a presença de Deus, se envolva mais com as coisas do Senhor, aprenda a depender mais de Deus. Não confiar muito nas pessoas, naquilo que você ouve, as mentiras que você ouve. Tudo que o diabo quer é usar pessoas para destruir a tua vida, pegar o teu ponto fraco. Será que vale a pena trocar o reino de Deus, você ouviu as mensagens anteriores que eu tenho pregado? Trocar, sabe, o que Deus tem preparado por você, pelas coisas desse mundo. E depois você vai se frustrar, vai se decepcionar. Então, presta bem atenção. Aquilo que você precisa Deus que vai proporcionar para a tua vida. Então aprenda a depender de Deus. Essa é a convicção de Davi. Dos 400 homens, ninguém ali seria capaz de protegê-lo. Somente Deus poderia socorrê-lo naquele momento. Somente Deus poderia ajudar. E a terceira e última convicção que eu queria compartilhar, né? Até mesmo para nós não se estendermos muito nessa nossa mensagem, né? E com isso você ir até o final, né? Não se cansar, né? Mas eu queria ainda compartilhar uma terceira convicção inabalável que Davi tinha. Davi, ele estava convicto de que podemos entoar louvores a Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida, desde que o nosso coração esteja focado em Deus. Puxa, pastor, veja, nós podemos entoar louvores a Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida, desde que o nosso coração esteja focado em Deus. Um pastor amigo meu, que foi curado desse vírus agora, esses dias, ele deu o seguinte testemunho. Ele no leito ali, né, mal internado na UTI, com dificuldade respiratória, entendeu? Ele estava ali vivendo um momento angustiante que ninguém gostaria de passar. E ele contou que durante todo o momento que ele estava ali no leito, o coração dele estava focado em Deus. E mesmo com aquelas dores, ele conseguia adorar a Deus e entoar louvores a Deus. E foi num desses momentos que ele sentiu a mão de Deus sobre ele, curando ele ali. Olha só que coisa. Um dia a gente fala sobre isso. Até, quem sabe, um dia ele mesmo vai contar publicamente tudo isso, né, que ele contou para algumas pessoas. Mas veja só, você pode entoar louvores a Deus nos momentos mais difíceis da tua vida, desde que o teu coração esteja focado em Deus. Veja só, Saul perseguindo Davi. Davi já tinha sido perseguido diversas vezes. Saul tentou matar Davi. Deus sempre dando livramento a Davi, né? Davi escondido na caverna, sabia que Saul vinha com homens fortes, né? A Bíblia relata que eram 3.000 homens escolhidos a dedo ali por ele. Ele escolheu os melhores que tinha em Israel, homens de guerra, homens aptos para caçar Davi. Davi estava sendo caçado como se caça um animal, injustamente. Um homem segundo o coração de Deus. Tudo por causa que o orgulho de Saul estava ferido, porque Saul dava ouvido às mentiras.
né? Ou seja, ele queria acabar com a vida de Davi. E Davi, irmãos, ali dentro dessa caverna, né? Ele, em oração, então ele declara que Deus tem um refúgio seguro para ele, né? Mais seguro que aquela caverna. Ele declara sua total dependência de Deus, né? E apesar de estar com a alma ali abatida, está escrito isso, nós lemos ali, Davi, mesmo com a alma abatida, triste do jeito que ele estava, vivendo aquele perigo iminente, Davi colocava o coração dele em Deus, focado em Deus, os olhos fixos em Deus e não com os olhos fixos no seu inimigo, que era Saul. Ou seja, naquele momento angustiante, onde é que estava focado os olhos de Davi? Estavam focados em Deus. E por ele estar com os olhos focados em Deus, né, de repente ele começa a entoar louvores e aí ele declara para Deus, como está escrito lá no verso 7 do capítulo 57 de Salmos: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Ou seja, Davi, ele viu que a ameaça era grande, né? Por isso que ele estava ali abatido com aquilo tudo, mas ele focava em Deus e não focava no seu problema, no seu inimigo. Ele focava não naquele que poderia derrotar, mas naquele que poderia dar a vitória para ele. Davi sabia que o perigo era grande, a ameaça era grande, mas ele tinha convicção de que Deus era maior do que todas aquelas coisas. Por isso é que ele focava, por isso que ele conseguia ter essa convicção. Eu até imagino, né, que nessa hora ali, deve ter passado um filme na mente de Davi. Davi deve ter lembrado, né, do seu passado, das suas experiências com Deus. E olha, isso é muito bom, quando você não viver um momento difícil assim, olha para o passado e lembra os momentos que Deus atuou na tua vida. Vai aumentar a tua fé, a tua convicção, o teu ânimo, né? Veja só, então ele deve ter lembrado quando ele enfrentou publicamente ali, né, aquele Golias, o filisteu de 3 metros de altura, um pouco mais de 3 metros de altura, um homem forte, que ninguém conseguia derrotá-lo. Ele ali, o pequeno, ruivo, pastorzinho de ovelhas, que não sabia nem manipular uma espada, nada disso. Ele vai e se coloca para enfrentar Golias. Você vê, talvez ele estivesse se lembrando dessa hora. Nessa hora, quando ele se colocou para enfrentar Golias, ninguém acreditava que Davi conseguisse vencer aquele gigante. Nem o próprio Golias acreditava que Davi era capaz de vencê-lo. Mas Davi venceu Golias, sabe por quê? Porque naquele momento, o foco, o coração de Davi estava no Senhor dos Exércitos, no Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Jeová Jireh, o nosso grande eu sou, e não focado na estratégia, não focado em Golias. Ele mesmo declarou isso. Ele disse, lá em 1 Samuel capítulo 17, versos 45 e 46, ele disse para Golias: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ou seja, tudo isso veio à mente dele, isso fortalecia ele. É bom você trazer à memória somente aquilo que te dá esperança. Esse é o conselho da palavra de Deus, lá no livro de Lamentações, Jeremias, capítulo 3, verso 21. Traga à memória só o que te dá esperança. Eu creio que nessa hora ele só devia estar lembrando desses momentos. Veja então, irmãos, Davi não estava ignorando, dentro daquela caverna, ele não estava ignorando aquela situação. Em momento nenhum ele ignorava. Mas tão somente ele não aceitava colocar os olhos dele em Saul, mas sim ele colocava os olhos dele, o coração dele focado em Deus. Então, para você que está vivendo esse momento de... todos nós estamos vivendo esse momento de pandemia, né? O meu conselho é, ao invés de você ficar focado nesse vírus,
Coloca o teu coração focado em Deus. Busca mais a presença de Deus. Coloca os teus olhos fixos em Deus, aquele que vai te dar a vitória. E não nesse vírus. Só assim você vai poder cantar hinos de vitória, como Davi entoava e cantava naquela caverna. Caso contrário, se você não conseguir colocar os olhos focados em Deus, você poderá ficar mais desanimado, mais abatido, né? A tua autoestima vai diminuir mais ainda e você pode até entrar em depressão, como muitos já têm vivido esse momento de depressão, porque o foco dele não está em Deus, mas não está naquele que tem a solução, aquele que é o nosso socorro bem presente, mas sim nesse vírus maldito aí. Ou seja, o meu conselho para você nessa hora é: enche o teu coração com as promessas de Deus. Leia mais a palavra de Deus. Ore mais a Deus, né? E aprenda a colocar os teus olhos fixados no Senhor. Porque se você fizer isso, logo, logo, você também vai poder dizer, como Davi disse para Deus: firme está o meu coração, ó Deus. Louvado seja Deus. Então essas são as 3 convicções que eu queria deixar para a tua reflexão hoje, nesse momento onde nós não podemos ainda ter o nosso culto presencial. Então, enquanto Deus permitir, nós estaremos gravando, mas eu creio que em breve nós vamos estar juntos na igreja, todos adorando a Deus e cantando hinos e mais hinos de vitória. Então eu queria concluir dizendo para você: busca mais a presença de Deus. Esse é o meu conselho. Se envolva mais com as coisas de Deus. Aprenda a depender de Deus, porque a solução que você precisa, ela vai vir do Senhor, ela não vai vir de homens. Quando isso for uma realidade na sua vida, você, por experiência própria, vai ter muitas convicções inabaláveis para compartilhar conosco. Então curva a sua cabeça agora. Vamos estar orando nessa hora, em nome de Jesus. Vamos orar comigo nessa hora. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, obrigado por mais esse período, ó Deus, de reflexão. Ó Deus, eu rogo a Ti nessa hora, que o Espírito Santo nos ajude a cada um de nós, aquele que nos assiste nessa hora. Ó Deus, que nos ajude para que tenhamos, ó Deus, mais convicções em relação a Ti, para que a nossa vida seja para a Tua glória. Essa é a minha oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o nosso presidente e até a próxima.